E se sua vida já estivesse traçada antes mesmo de você ter a chance de escolher? Se o destino lhe desse apenas uma saída, você teria coragem de arriscar tudo por uma nova vida? Eu sou Lucy, e esta é a minha história. Uma história de escolha, sacrifício, e um amor que desafia tudo o que me ensinaram a acreditar. No meu lugar, o que você faria? Fugiria em busca da liberdade ou aceitaria seu destino? Me conte nos comentários. O grande salão da mansão estava iluminado por candelabros imponentes, lançando sombras dançantes nas paredes decoradas com retratos de gerações passadas. Lucy estava sentada em uma poltrona de madeira ornamentada, as mãos repousando sobre o colo, apertando nervosamente um lenço rendado. Ao seu redor, sussurros de euforia enchiam o ambiente. Sua mãe, elegante em um vestido de seda azul, sorria radiantemente enquanto o conde Joseph fazia um brinde à futura união. Joseph, um homem robusto de cabelos grisalhos bem penteados e roupas que exalavam riqueza, falava com firmeza e orgulho: esta aliança será de grande benefício para todos, um símbolo de tradição e honra. Ele levantou uma taça de vinho, enquanto os poucos convidados presentes aplaudiam. Lucy, no entanto, mantinha o sorriso apenas no rosto. Por dentro, sentia-se como uma prisioneira. Após o brinde, aproveitou um momento de distração para se retirar do salão. Seus passos ecoaram pelos corredores de pedra enquanto ela se dirigia aos estábulos. Era ali, entre o cheiro de feno e a companhia dos cavalos, que encontrava paz. Samuel estava ajoelhado ao lado de um dos cavalos, cuidando dos cascos com delicadeza. Ele se levantou ao ver Lucy se aproximar, limpando as mãos na camisa. Senhorita Lucy, ele disse, com um sorriso gentil, tudo bem? Lucy hesitou antes de responder, sua voz baixa. Preciso respirar um pouco, tudo isso é demais. Samuel, percebendo a tensão no rosto dela, sugeriu um passeio a cavalo. Sem pensar muito, ela aceitou. Montaram nos cavalos e cavalgaram pelos campos dourados, o vento trazendo um alívio momentâneo. Pela primeira vez em dias, Lucy sentiu seu peito se aliviar. Ainda assim, ao retornar e ver o anel de noivado reluzindo sob a luz do quarto, aquele peso voltou a dominá-la. Os primeiros raios de sol iluminavam os campos ao redor da fazenda enquanto Lucy se dirigia novamente aos estábulos. A noite havia sido inquieta, sua mente cheia de pensamentos turbulentos sobre o casamento iminente. A fazenda, que antes era seu refúgio, parecia agora um lugar de confinamento. Samuel estava ajustando as rédeas de um dos cavalos quando a viu se aproximar. Ele notou o cansaço no rosto dela e, sem esperar que ela falasse, ofereceu um leve sorriso. Um passeio pelos campos pode ajudar. O ar fresco faz milagres. Lucy hesitou por um momento. A ideia parecia tentadora, um alívio temporário para sua alma agitada. Pode preparar duches, disse, mencionando sua égua favorita. Minutos depois, os dois cavalgavam pelos vastos campos que cercavam a propriedade. O som dos cascos misturava-se ao cantar dos pássaros e ao sussurrar do vento. Lucy se inclinava ligeiramente para frente, deixando o vento bagunçar seus cabelos e levar embora, ainda que por alguns instantes, o peso que carregava. Samuel, montado ao lado, olhava para ela de vez em quando, sem dizer muito. Ele parecia entender que aquele momento de paz era valioso demais para ser interrompido por palavras. Mas sua presença era reconfortante, sólida como o próprio chão que cruzavam. Pararam junto a um riacho, onde as águas cristalinas refletiam a luz dourada do sol.
Lucy desmontou e se sentou na margem, observando o reflexo de si mesma na água. É curioso, começou ela, com a voz quase sussurrada. Como tudo parece tão belo aqui fora, enquanto dentro de mim tudo está confuso. Samuel se aproximou e se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Nem sempre podemos controlar o que a vida nos impõe, disse ele, com simplicidade. Mas, às vezes, a liberdade está nas pequenas escolhas que fazemos. As palavras ficaram pairando no ar, e Lucy sentiu algo novo, um pouco de esperança. Enquanto voltavam à fazenda, ela percebeu que o passeio havia sido mais do que uma distração. Fora um lembrete de que, de alguma forma, ela ainda tinha algo a que se agarrar. Ao chegar na mansão, Lucy avistou de longe o conde Joseph caminhando em direção aos campos, acompanhado de um grupo de homens bem vestidos. Por um instante, seus olhos se cruzaram, e a expressão de Joseph carregava algo que a fez estremecer. Desconfiança. Lucy percebeu que aquele momento de liberdade podia ser mais difícil de alcançar no futuro. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo consigo um silêncio quebrado apenas pelo som distante dos grilos e o balançar das árvores ao vento. Lucy, deitada em sua cama, encarava o teto decorado com ornamentos antigos. O peso de seu destino parecia crescer a cada dia, sufocando-a lentamente. A luz fraca de uma vela iluminava o quarto, projetando sombras vacilantes que dançavam nas paredes. Com um suspiro profundo, ela decidiu sair do quarto. Precisava escapar, mesmo que apenas por um instante. Ao atravessar os corredores desertos, Lucy sentiu o coração bater mais rápido. Ela sabia onde queria estar, nos estábulos. Os cavalos sempre lhe traziam conforto, e a presença de Samuel era algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que a fazia se sentir viva. Quando chegou, encontrou Samuel encostado, limpando os arreios com movimentos precisos. Ele ergueu o olhar ao perceber sua chegada, surpreso. Senhorita Lucy? Não é tarde para estar aqui? Sua voz era baixa, com um tom preocupado, mas acolhedor. Lucy deu de ombros, tentando esconder a inquietação que a havia trazido ali. Não conseguia dormir. Seus olhos percorriam o estábulo familiar, mas era difícil ignorar como Samuel parecia sempre à vontade naquele espaço, como se fosse parte dele. Por alguns momentos, eles conversaram sobre os cavalos, sobre o dia na fazenda. Então, algo mudou. Lucy, sem conseguir mais conter suas emoções, se abriu de maneira inesperada. Sabe, Samuel, ela começou, a voz trêmula, eu me sinto presa. Este casamento, esta vida, não parece minha. É como se tudo estivesse decidido sem que eu tivesse voz. Samuel colocou os arreios de lado e se aproximou, com cautela. Às vezes, sentimos que o mundo controla nossas escolhas, disse ele, a sinceridade transparecendo em cada palavra. Mas dentro de nós, sempre há uma parte que ninguém pode tocar. Uma chama que só nós podemos proteger. As palavras dele encontraram um lugar profundo dentro de Lucy. Ela olhou para ele, seus olhos refletindo tanto tristeza quanto gratidão. E qual é a sua chama, Samuel? O que mantém você aqui, nesta fazenda, preso como eu? Ele hesitou por um momento, como se decidisse se deveria compartilhar seus próprios segredos. Minha família, respondeu finalmente. Tudo o que faço aqui é para eles, para dar-lhes uma chance de algo melhor. Não é uma prisão, não exatamente,
mas há dias em que também sonho com algo mais. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, as palavras não ditas preenchendo o espaço. Havia algo nos olhos de Samuel, uma sinceridade bruta, que Lucy nunca havia encontrado antes. Aquele momento parecia mais real do que qualquer coisa que ela havia vivido nos últimos meses. Samuel, em um gesto impulsivo, toca na mão de Lucy por um breve instante, antes de recuar, como se tivesse ultrapassado uma linha invisível. Lucy não diz nada, mas sente que algo dentro dela está mudando. Quando retorna ao seu quarto, percebe que não consegue tirar aquela conversa da mente, e, pela primeira vez, questiona se teria coragem de desafiar o destino. A tarde começava a se transformar em um crepúsculo dourado, e as nuvens no horizonte prometiam uma chuva iminente. Lucy, ansiosa por escapar mais uma vez da atmosfera opressiva da mansão, chamou por Samuel nos estábulos. Ele estava terminando de preparar as baías para a noite, mas, ao ouvir sua voz, largou o que fazia e virou-se para ela. "Preciso sair daqui, só por um tempo", disse Lucy, com uma urgência que Samuel reconheceu imediatamente. Ele não perguntou nada, apenas assentiu e preparou 2 cavalos em silêncio. Sem mais palavras, eles cavalgaram juntos para longe da propriedade, em direção às colinas no limite da fazenda. A viagem foi feita quase toda em silêncio, ambos absorvendo o som dos cascos dos cavalos e o vento que começava a ganhar força. Quando chegaram ao topo de uma colina, um lugar isolado e rodeado por árvores frondosas, Samuel parou e desmontou, ajudando Lucy a descer com gentileza. "Vai chover", ele comentou, olhando para o céu. Antes que pudessem decidir se voltariam, as primeiras gotas começaram a cair. Em poucos minutos, a chuva se tornou um aguaceiro, forçando-os a correr até uma pequena cabana abandonada que parecia ser um abrigo perfeito. Dentro da cabana, o som da chuva batendo no telhado de madeira parecia ecoar em cada canto. Lucy se sentou em um banco improvisado, enquanto Samuel verificava se os cavalos estavam bem abrigados. Quando ele se virou para ela, seus olhos se encontraram. Havia algo no silêncio que seguiu, um peso, uma tensão que parecia crescer com cada instante. "Você deveria estar feliz com tudo que tem", disse Samuel de repente, quebrando o silêncio. "Mas não está. É isso que me intriga." Lucy riu, um som curto e cheio de amargura. "O que eu tenho? Um futuro imposto, um marido que não escolhi. Eu daria tudo para trocar de lugar com você. Pelo menos você tem sua liberdade." "Liberdade?" Samuel se aproximou, lentamente. "Você não entende. Eu não escolhi estar aqui. Mas, talvez, aqui com você, seja o único lugar onde me sinto verdadeiro." As palavras dele pegaram Lucy de surpresa, sua respiração ficando mais leve. Samuel deu um passo à frente, hesitou por um instante, mas, ao ver o olhar dela, soube que a linha já havia sido cruzada. Com cuidado, ele se inclinou e seus lábios se encontraram. O beijo foi breve, mas intenso, um momento roubado que carregava todas as emoções que eles tentavam ignorar. Quando se separaram, Lucy sentiu o coração disparar, tanto por causa do beijo quanto pelo peso de sua realidade. Ao ouvir um trovão ao longe, Lucy se levantou rapidamente, como se tivesse acordado de um sonho. "Isso não pode acontecer de novo", murmurou, mas sua voz falhava em convencer a si mesma. Enquanto voltavam para a mansão sob a chuva, Lucy sabia que aquele momento marcaria o início de algo que ela não poderia mais controlar.
A manhã começou silenciosa na fazenda, mas havia algo de inquietante no ar, como um momento de calmaria antes de uma tempestade. Lucy mal havia conseguido dormir após o passeio sob a chuva com Samuel. Enquanto terminava de se vestir, ouviu cochichos vindos do corredor. Criadas comentavam algo com fervor, e uma delas lançou um olhar rápido em sua direção antes de desaparecer. Lucy sentiu o estômago revirar, alguém sabia. O café da manhã foi tenso. Joseph ocupava seu lugar na cabeceira da mesa, sua expressão mais rígida que o normal. Lucy tentou manter a compostura, mas evitava seus olhares insistentes. Quando ele se levantou e a chamou para uma conversa em particular, ela soube que algo estava prestes a acontecer. No escritório, as portas se fecharam, e Joseph encarou Lucy com frieza. Então, esta é a honra que sua família tanto alardeia, ele começou, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Eu investi generosamente nesta união, e é assim que você me retribui? Com traições e escândalos? Lucy engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, Joseph lançou sobre a mesa uma pulseira que Lucy sabia ser sua. Encontrei isso nos estábulos, ele disse. E ouvi o suficiente para saber que está envolvida com aquele homem. Samuel não fez nada de errado, Lucy respondeu, sua voz finalmente ganhando força. Ele é um homem bom, diferente de você. Joseph deu um passo à frente, sua presença opressora. Você não tem ideia do que está dizendo. Acha que seu bom homem estará aqui quando eu terminar com ele? Posso arruinar a vida dele com um estalar de dedos. E você será apenas mais uma mulher desonrada. Lucy sentiu a raiva crescer dentro de si, mas também o medo. Joseph era poderoso, e ela sabia que ele cumpriria suas ameaças. Mesmo assim, seus olhos não vacilaram. Você não pode me forçar a amá-lo, sussurrou. Nunca terá meu coração. Mais tarde, Lucy foi escoltada de volta ao seu quarto e trancada lá. Ela olhou pela janela e viu Samuel ao longe, cuidando dos cavalos como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que, a partir daquele momento, suas vidas estavam em risco. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Lucy tomou uma decisão. Ela fugiria, a qualquer custo. Lucy fitava o horizonte ao lado de Samuel, o coração dividido entre medo e coragem. As ameaças de Joseph ecoavam em sua mente, mas ela sabia que a liberdade jamais seria alcançada sem sacrifícios. Com os primeiros raios do amanhecer, ela finalmente tomou sua decisão. Na calada da noite, os dois prepararam seus cavalos nos estábulos, cada movimento carregado de urgência e cumplicidade. Samuel segurou a mão de Lucy antes de partirem. Não importa o que aconteça, você é minha escolha. Hoje, amanhã e sempre. Suas palavras foram como um farol em meio à escuridão, dissipando qualquer dúvida que ainda restava no coração de Lucy. Eles cavalgaram em direção às colinas, deixando para trás a opressão e os olhares vigilantes da fazenda. O vento parecia cantar uma melodia de libertação, enquanto os cavalos galopavam com determinação. Ao cruzarem a fronteira para um vilarejo distante, foram recebidos com um silêncio acolhedor. Finalmente, poderiam recomeçar. Longe das pressões da sociedade e das amarras do passado, Lucy e Samuel iniciaram uma nova vida. Ele começou a trabalhar como ferreiro, enquanto Lucy, com sua paixão por cavalos, tornou-se treinadora em uma pequena fazenda local. Aos poucos, eles construíram um lar onde o amor, a compreensão e a liberdade reinavam. No entanto, rumores sobre seu passado alcançaram o vilarejo com o tempo. Certo dia, enquanto caminhavam pelo mercado, Lucy avistou uma figura que reconheceria em qualquer lugar: Joseph. Ele os encarava, o rosto fechado.
Mas, ao invés de explodir em raiva, ele simplesmente virou as costas e desapareceu na multidão. Lucy soube, naquele momento, que o conde havia escolhido deixá-los em paz. E assim, ao pé das montanhas que agora chamavam de lar, Lucy e Samuel viveram a vida que sempre desejaram, simples, mas repleta de significados e muito amor. Fizeram um quarto aconchegante com imensas janelas voltadas para o nascer do sol, o ninho perfeito para um grande amor. Porque, para eles, o verdadeiro luxo era a liberdade de serem quem eram, juntos.